Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior. E hoje nós estamos no segundo aulão desse conteúdo, que é o aulão do PAEB, tá? Na aula passada, nós trabalhamos com o descritor 1, que é o descritor principal de leitura, na verdade, todo o procedimento de... Vou mostrar aqui para você rapidinho. Então, na aula passada, nós trabalhamos com o descritor 1, que é localizar informações explícitas no texto. Esse descritor é a base de todo o treinamento de leitura, de todo o desenvolvimento da leitura, porque através dele você consegue desenvolver outras habilidades. Então, o descritor 1 foi trabalhado na última aula. Você pode voltar na aula ou acessar lá a plataforma professornelsonjunior.com que você terá acesso a este material. O foco da aula de hoje é trabalhar com os outros 3 descritores, na verdade 4. Nós vamos trabalhar com o descritor 3, 4, o 6 e o 11. O 11 é para o 5º ano, tá? Para o 5º ano. Vou até deixar destacado aqui para você, tá? E aí o descritor 14 é para o 9º ano e ensino médio. Então, para você já se organizar e localizar, essas três categorias trabalham com descritores diferentes. Hoje nós vamos trabalhar de forma geral. Trouxe aqui alguns exercícios sobre o conteúdo para a gente trabalhar, tá bom? Então seja bem-vindo, vamos para a aula. Mas antes da gente trabalhar com os descritores, você que é aluno da Rede Adventista, temos um presente para você. Todos os participantes do concurso nacional adventista do PAEB ganhou uma bolsa de estudos de desconto, tá? Em formato de desconto, você ganhou essa bolsa de estudos. Então você pode acessar a descrição desse vídeo, tem um link para você se inscrever para sua bolsa de estudos, bolsa de desconto. Não se esqueça, é bolsa de desconto, tá? Só fazer o cadastro lá no site, que é o WhatsApp, vai entrar em contato com você e ela vai te informar sobre os passos para ter esse desconto em formato de bolsa, tá? Então, a nossa patrocinadora de hoje é a WhatsApp Inteligente, Inglês Inteligente, lá da cidade de Taboão da Serra. E você é participante, você que estuda na Rede Adventista, você tem esse descontaço, né? Esse desconto da WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Vamos trabalhar com esse texto aqui, vou colocar até descritor. Esse aqui é descritor 3, tá? Então a gente vai trabalhar nesse momento com o descritor 3. E uma dica para você, dica de prova, o que você precisa fazer é o seguinte: antes de você responder a questão, você precisa ver o que se pede. Então a gente não vai ler agora, vamos direto para a questão. Então a questão é o seguinte: no último quadrinho, então a gente já coloca aí um sinalzinho de atenção. Vamos deixar em destaque aqui, vamos colocar aqui. No último quadrinho, a expressão arrastando uma asinha sugere que o anjinho o quê? Não sei. Vamos ver então qual é o significado desse arrastando a asinha, tá? Vamos lá. O texto diz: bom dia, Magali. Tudo certinho? Se você observar, vamos lá, a gente precisa saber o que é arrastando uma asinha. Isso aqui vai trabalhar com o descritor 3. O descritor 3 vamos conhecer, que é inferir um sentido de uma palavra ou expressão. Então nós precisamos encontrar o significado, o sentido de uma palavra ou expressão. Aqui no caso dessa questão é uma expressão. Professor, mas eu não tenho um dicionário, eu não sei qual que é o significado, qual o sentido dessa questão. Então, vou te dar uma dica. Você olha pelo contexto, o texto já vai dizer para você com todas as informações. Por exemplo, aqui nós temos a história do anjinho falando esse bom dia, Magali, tudo certinho. Você parou para observar que no balão do anjinho tem alguns sinais de música? Isso. Opa, e pelo olhar dele, está ali com os olhos fechados, sorridente. Então a gente consegue já captar ou entender algumas informações, tá? E aí ela disse: não sei não, Mônica, mas acho que o anjinho está arrastando uma asinha por mim. Então vamos analisar aqui. A letra A diz
que o anjinho estava arrastando as asas no chão. É isso que a gente tem aqui? É isso que a gente tem? Não. Né? Então ele estava já fora do chão, voando aqui. Então esta aqui está fora. A gente não vai colocar. Vamos eliminar aqui. Vamos colocar uma cor aqui. Vamos colocar amarelo. Não. Vamos colocar um azul. Show. Pronto. Não é esta aqui. Perfeito. Ele está batendo as asas? Não. Não significa que arrastando as asinhas no chão. Ah, tá legal aqui, ó. Ele não está arrastando, não tem relação sentido nenhum. E também que ele bate as suas asas no ar. Isso aqui também não faz sentido, a gente não tem essa informação, porque ele não está batendo as asinhas e não é a ideia que a gente tem. Sorriso, olhos meio fechados, musiquinha, balãozinho diferente, olha o balãozinho diferente. Então não é bater as asas no ar. E a outra aqui é a asinha quebrada. Também não, a gente viu que ele não está com a asa quebrada, senão ele teria uma outra expressão. O que sobra para a gente é essa ideia de estar apaixonado. Então a gente coloca aqui a letra C como significado ou sentido da expressão arrastando a asinha, de estar apaixonado ali pela personagem Magali. Tá? Então, assim, uma dica para você responder o descritor 3 é trabalhar com análise do quadro. Você vai ver, por exemplo, se for história em quadrinhos, analisar aqui o quadro, os elementos presentes. Tá? Então a gente consegue ver que o descritor 3, vamos lá, o descritor 3 é inferir um sentido de uma palavra ou expressão. Então a gente conseguiu uma dica para você, dica de prova. Leia o texto, veja o que o contexto está dizendo para você entender o significado dessa palavra. Tá? Vamos lá. Nossa próxima questão é trabalhar com o descritor 4. O descritor 4 vai trabalhar com inferir uma informação implícita em um texto. Vamos lá, só para você entender. O descritor 1 é localizar informações explícitas, beleza? Como que eu faço para saber isso? Informações explícitas trabalham com informações que estão escritas, claras no texto, por meio de palavras-chave. Então eu vou pegar algumas palavrinhas e trabalhar em cima desse material. Mas o descritor 4 trabalha com informações implícitas, ou seja, o texto não diz, a gente não consegue ver escrito, mas subtende, a gente consegue criar uma hipótese, uma possibilidade. Então esse descritor 4 trabalha com essa ideia, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar então com o descritor 4 para a gente ver se é isso mesmo que a gente está falando. Então a gente tem aqui, lembrando, não se esqueça, o WhatsApp está patrocinando o concurso nacional do PAEB para o vencedor das categorias do 5º ao 7º ano, um Kindle, tá? E também para a categoria segunda categoria, que é do 8º ao 9º, e também do 3º ano do ensino médio, que começa do 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Então, a WhatsApp está patrocinando. Um grande abraço, WhatsApp. E também você que está assistindo a gente aqui, você pode ter acesso ao descontaço aqui, uma bolsa de estudos em formato de desconto pela WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo você terá acesso a esse link para fazer o cadastro. Basta se inscrever, que a WhatsApp vai fazer um contato contigo, dar aí todas as informações, tá? Então, não se esqueça de entrar em contato com a WhatsApp. Inglês inteligente. Muito bem. Descritor 4. No descritor 4, se lembra? Descritor 4, encontrar informações implícitas, aquilo que o texto não diz, mas a gente pode supor, a gente pode trabalhar nisso, tá? Mas vamos lá. A origem da noite. Nós temos aqui um texto, a origem da noite. E é assim até hoje. Depois de um mundo feito, vem para a... pausa, não vamos continuar a leitura. A dica é, vá primeiro para a questão. Então, professor, vamos primeiro para a questão. Vamos lá. Na questão diz o seguinte, deixa eu diminuir aqui. Muito bem, vamos diminuir. Na questão diz, no trecho, um anhã, tem acento, né? Um anhã voltou para a aldeia e se pôs a matutar. Eu não sei o que é matutar. Você sabe o que é matutar?
Então, se você sabe, deixa aí nos comentários antes da gente saber o significado disso. Deixa eu registrar aqui certinho. Se pôs a matutar. Beleza, vamos lá. Então, qual é o significado da expressão se pôs a matutar? Eu não sei, mas o descritor 4 que a gente diz, ou que a gente pode encontrar uma possibilidade, uma hipótese do significado dela. Vamos lá, vamos ver aqui qual é o significado. Vamos ler o texto. Agora sim, depois de ver a questão, uma dica para você que está assistindo, veja primeiro a questão, tá? Veja o que se pede na questão. Vamos lá. É assim até hoje, depois de um mundo feito, vem para achar defeito. O índio Anhã achou na criação uma falha. Era dia atrás de dia atrás de dia. Noite não havia para se dormir e descansar. De tanto assuntar, um Anhã acabou descobrindo a dona da noite, a Surucucu. Moço valente, juntou o arco, e as flechas, dizendo à sua gente: espere que esse cansaço já finda. Vou e trago a noite comigo agorinha. Chegando à casa da Surucucu, bateu palmas e gritou, e chamou. Vamos lá, ele diz o seguinte: comadre, venho de longe para lhe comprar a noite. Em troca ofereço meu arco e flechas. A Surucucu danou-se a rir da proposta do Anhã. Depois respondeu: E como se usa arco e flecha sem mãos e pés? Sua oferta não tem serventia nenhuma para mim. O Anhã voltou para a aldeia e se pôs a matutar. Achamos aqui a expressão que a gente precisa analisar. Deixa eu grifar para a gente estudar. O texto não diz o que é se pôs a matutar. Então vamos supor, de acordo com o texto, a ideia que nós temos. Uma dica é, veja o que o texto está dizendo. E aí ele diz o seguinte: passou o tempo de uma lua, se lua houvesse. Ok, então isso aqui demorou bastante, beleza? Passou o tempo de uma lua, se lua houvesse. O que a gente entende é, demorou bastante. Então uma ideia brotou-lhe na cachola. Para quem não sabe, cachola é a cabeça, né? Nós temos aí cabeça. Então, por quê? Porque eu sei que é a cabeça, professor. Simples. Aqui, descritor 4. A gente tem a seguinte palavra: uma ideia brotou. Brotar é surgir. Onde que surge a ideia? Exatamente, da cabeça. Então, a gente tem aqui sabendo que cachola é cabeça. Porque brotou de algum lugar. Show. A ideia. Pense comigo. O Anhã voltou para a aldeia e se pôs a matutar. Demorou um tempo para isso acontecer. E aí veio uma ideia. Tá, sabendo disso, que ele estava matutando. E isso demorou bastante tempo. E depois dessa ação, nós temos uma ideia. O que significa matutar? Você já sabe? Deixa aqui nos comentários. O que é matutar para você? Muito bem, vamos continuar a leitura. Vou oferecer à dona da noite a faixa que uso nas pernas. Isso ela há de querer. Cedinho, banhou-se no rio e foi direto à casa da Surucucu. Como da primeira vez, bateu palmas e chamou. Diante da oferta do índio, ela respondeu: na perna não presta, porque perna não tenho, mas aceito a faixa, amarre-a no meu rabo. Muito bem. A pergunta é, a expressão destacada, ou seja, se pôs a matutar, significa o quê? Conversar. Você lembra que ele demorou muito tempo e depois veio a ideia. E não, então não é conversar. Tá? Então a gente não tem conversar. Falar, lá não disse que ele estava conversando com alguém. Ele falou que ele se pôs a matutar, depois demorou um tempinho, um tempo de luas, e aí teve uma ideia. Então não é falar. E aí, trabalhar, ele não estava trabalhando, ele se pôs a matutar, esperou um tempo, veio ideia. Logo, olha aqui, conjunção conclusiva, logo, então, por isso. Então, nós temos aqui a letra C, se pôs a pensar, porque tem relação, não diz que ele estava pensando,
mas a gente consegue entender pelo texto que passou mó tempão, né? Passou muito tempo, e depois ele teve uma ideia, e aí, na cachola dele, ele começou a organizar tudo isso. Então, resposta, letra C. Beleza? Então, não se esqueça, descritor 4. Vamos lá, descritor 4. No descritor 4, vamos voltar aqui. Descritor 4, nós temos inferir uma informação implícita em um texto. Ou seja, uma informação que não está escrita, mas conseguimos encontrar. Beleza? Vamos lá. Vamos para o descritor 6. O descritor 6, vamos um pouquinho mais para baixo. Descritor 6. Opa. Claro, chegou o momento da WhatsApp Teams, né? O WhatsApp Inglês Inteligente. Quem é participante do concurso nacional do PAEP, quem for aluno da Rede Adventista, tem direito a uma bolsa de desconto, tá? Bolsa de desconto na WhatsApp. Presente aí para quem está participando da Rede Adventista, do concurso nacional do PAEB, você pode ter acesso a isso. Descritor 6. Agora nós temos aqui o descritor 6, diz o seguinte, vamos lá. Descritor 6 é encontrar o tema, tá? Descritor 6, mostrar aqui para você. O descritor 6, nós temos identificar o tema no texto. Vou te dar uma dica, vamos lá. Para você identificar o tema no texto, você precisa saber palavras-chave, tá? As palavras-chave de um texto, tá? Você, organizando isso, você já tem o tema, porque o tema é o assunto principal do texto. É aquilo que nós vamos trabalhar, é aquilo que a gente vai reorganizar. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com o tema, vamos a isso. Olha aqui, vamos lá. Palavras-chave. Opa, você acha que eu ia ler o texto, né? Você acha que eu ia ler o texto? Não vou ler o texto. Vou parar a questão agora. A questão diz o seguinte: qual que é o assunto do texto? Sabendo que tema é a mesma coisa que assunto. Então, o assunto do texto é a mesma coisa que o tema do texto. Perfeito. Então, a gente precisa encontrar o tema do texto. Uma dica. Vamos ver palavras-chave. As palavras-chave do texto vão dizer qual é o nosso tema. Vamos lá. Então, o que foi importante a gente vai marcando. Brasil. Pronto, já está em destaque pelo texto. Vamos marcar aqui. Vou colocar em amarelo. Oficialmente, a República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul. Opa, temos uma informação aqui sobre o Brasil. Vamos marcar. E o quinto maior do mundo em área territorial. Beleza. O maior aqui territorial. Equivalente a 47% do território sul-americano. E população. Então é o maior no mundo, área territorial, e o quinto maior no mundo em população. Com mais de... Vamos marcar aqui população. Pronto. Aqui é o maior do mundo em território e população. Com mais de 192 milhões de habitantes. Aqui já está um pouquinho atrasado, né? 2012, já está bem atrasada essa informação. Mas vamos lá. É o único país falante da língua portuguesa. Opa! Temos mais uma informação aqui. O único país, olha aqui. O único país falante da língua portuguesa na América. Ok. Além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas do planeta, resultado da forte imigração vinda de outros países. Então a gente tem aqui, ó, várias palavras-chave. Vamos colocar aqui expressões-chave, tá? Então, além de ser uma das nações, vamos ver aqui, ó, nação, uma das diversas do planeta. Pronto, expressões-chave, palavras-chave. Então a gente tem aqui, beleza. Delimitado pelo Oceano Atlântico, vamos lá, a leste, palavra-chave, expressão-chave, é limitado ao norte pela Venezuela. Ok, temos essa informação. Pela Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino francês da Guiana Francesa. A Guiana Francesa. A noroeste pela Colômbia, a oeste pela Bolívia, a sudeste pela Argentina e Paraguai e ao sul do Uruguai.
Então nós temos aqui toda essa delimitação, tá, pelo descrito no texto. Então a gente tem ao norte, vamos organizar aqui. Cadê ao sul? Ao sul, beleza. A gente tem ao leste, cadê o leste? Ao oeste, a noroeste, beleza. Tem mais alguma que eu pulei? Sudoeste, muito bem. E sudoeste. Perfeito. Nós estamos fazendo aqui, organizando expressões chaves relacionadas ao texto. Vamos lá. O Brasil foi descoberto pelos europeus em 1500. Então, Brasil descoberto. Opa, vamos lá, continuando. Por uma expedição portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral. O território brasileiro é então habitado por indígenas. Então, até então habitado por indígenas, a partir daí torna-se uma colônia. Então a gente tem aqui território brasileiro, torna-se colônia do Império Ultramarino Português. Beleza, vamos lá. E aí a independência do Brasil se deu em 1822. Vou colocar aqui sobre a independência do Brasil o que aconteceu. Perfeito. O Brasil também é o lar de uma diversidade de animais selvagens, ambientes naturais e vastos recursos naturais, com grandes variedades de habitats protegidos. Então, a gente tem aqui, é o lar da diversidade de animais selvagens, ambientes naturais, pronto. Tudo que a gente fez aqui é palavras-chave relacionadas ao tema que a gente vai ver daqui a pouco. Professor, nossa, quantas palavras, né? Você pegou a expressão. Sim, essas expressões são importantes para a gente analisar o texto. Vamos lá. Em algum momento o texto destacou a importância e só falou sobre imigração no Brasil? Não, em nenhum momento ele citou essa questão de imigração no Brasil. Falou sobre povos indígenas? Sim. Mas o texto inteiro tem palavras relacionadas a povos indígenas? Não. Então a gente não tem palavra-chave relacionada a povos indígenas. Então vamos marcar aqui. Não é. Falou sobre o descobrimento do Brasil? Falou. Beleza. Mas o texto inteiro, eu posso retirar palavras-chave relacionadas ao descobrimento do Brasil? Não. Nós não temos. Tá? Então a gente marca aqui. Beleza. O que nós temos aqui é a letra B. Característica do Brasil. Pronto, uma dica para você encontrar o tema do texto é retirar palavras-chave. Então não se esqueça, palavras-chave precisam ser identificadas. Isso como que eu faço, professor? Lá no descritor 1. Vamos lá, vamos conhecer aqui o descritor 1. O descritor 1 é localizar informações explícitas. Então, palavras-chave. Quando você consegue fazer isso, pronto, você consegue identificar o tema do texto com essas palavras-chave. Beleza? Tudo bem? Show! Nesse momento nós vamos para o descritor 11. O descritor 11 é a mesma ideia do descritor 14 para o nono ano e ensino médio. O descritor 11 é distinguir um fato de uma opinião. Tá? Então eu vou saber diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Vamos lá. Vamos então para a última questão da nossa aula de hoje. Ah, claro, não podia faltar isso. Não se esqueça que a WhatsApp está patrocinando o nosso concurso nacional do PAEB e você pode ter direito à sua bolsa de desconto acessando o link aqui que vai estar na descrição desse vídeo, também nos comentários. Você que é estudante das escolas adventistas, você tem a bolsa de desconto lá na WhatsApp. Fala assim, olha, eu vim pelo professor Nelson Júnior, você vai ver um belo descontão, e também eles vão entrar em contato com você, te passar todas as informações, tá? Não se esqueça, obrigado WhatsApp, patrocinando o nosso vídeo. Muito bem, momento patrocinador, claro. E aí, nós temos o descritor 11 para o quinto ano e o descritor 14 para o nono ano e terceiro ano do ensino médio, beleza? Que aí entra aquelas categorias. Vamos lá. Seguinte. Menina Corajosa é o texto, mas primeiro, você acha que eu tinha esquecido, né? Mas primeiro nós vamos para a pergunta. Qual é a pergunta? Vamos lá. Queria ter a voz igual do Silvio Santos para fazer. Posso perguntar? Mas vamos lá.
A pergunta é o seguinte: a frase que expressa uma opinião sobre a bisavó é. Então a gente precisa encontrar o que é opinião. Encontrar o que é opinião. A gente precisa encontrar a opinião. Uma dica para você. Professor, o que é opinião e o que é fato? Fato é algo inquestionável, beleza? Isso acontece, por exemplo, um relato de uma situação, que eu vou contar para você o que aconteceu comigo, e eu, ao relatar essa situação, eu tenho um fato. E nesse relato não tem opinião, tá? Por exemplo, uma reportagem que apresenta, por exemplo, um acidente e só relata, conta esse acidente, é um fato. Mas a partir do momento que ele entrevista um passageiro, não, um morador de rua ou um morador daquela cidade que estava observando aquele acidente, pergunta: o que você achou desse acidente? O que aconteceu? E ele fala assim: olha, eu fiquei assustado. Opinião. E o acidente é isso, isso. Então, opinião é questionável. Por exemplo, qual que é a sua comida preferida? Qual que é a sua comida preferida? Eu sou apaixonadíssimo por pizza de atum com muita cebola. Para mim, comeria todos os dias. No almoço, café da manhã, no janta. Mas provavelmente você falou: cara, sei lá qual foi a sua expressão. Isso é sua opinião. E também é a minha opinião. Eu gosto. Então, pode ser questionada? Pode. Então, opinião é algo que pode ser questionado. Fato, não. Então, o que a gente precisa saber dessa questão? É saber qual é a opinião sobre a avó. Vamos lá. Nós temos aqui, então, o texto. A menina corajosa. Então, eu vou grifar para você o que for relato. Tá? O que for relato. Vamos colocar aqui, ó. Essa história aconteceu com a minha bisavó paterna e foi contada pela filha dela, que é minha avó. Então, isso eu falei bisavó, avó, ok. Quando criança, minha bisavó morava num sítio. Seu pai sustentava a família trabalhando na roça. Todos os dias ela ia Todos os dias ela ia levar comida para o pai no roçado, num lugar longe de casa. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Nessa situação aqui, nós temos um relato. Vou até marcar de outra cor, bonitinho, deixa eu justificar. Pronto. É relato, em nenhum momento nós temos uma opinião. Tudo bem? Continuando aqui a leitura. Um dia, quando levava a marmita para o pai, andando bem tranquila pela trilheira, no lugar onde a mata era fechada, viu uma cachorrinha começando a choramingar. Viu que a cachorrinha começou a choramingar e a se enrolar nas próprias pernas. A menina percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Não temos aqui nenhuma opinião, apenas um relato, tá? Apenas um relato. Vamos continuar. Olhou para os lados e viu uma onça bem grande. Esse bem grande é uma opinião? Não, que ela era grande mesmo. Ok. Com um bote armado. Ela estava lá, ok? A ponto de pular no capinzeiro em cima dela. Então, nós temos um relato, nenhuma opinião aqui, tá? No que viu a onça, a menina ficou encarando a danada. Pouco a pouco, sempre olhando para o bicho, ela foi se afastando para trás sem se virar. Quando pegou uma boa distância, a menina correu em disparada até se sentir segura. Por enquanto, até agora, não vi nenhuma opinião. O que eu vi foi um relato de uma menina tentando se proteger de uma onça. Então vamos colocar de vermelhinho aqui para relato. Quando chegou em casa, estava sem voz. Depois de muito tempo, é que conseguiu falar. Relato também. Nós temos aqui um relato. Beleza. Continuando, para a gente já grifar tudo. Os homens da fazenda pegaram as armas e foram procurar a onça, mas não encontraram. Pronto, mais um relato, nada de opinião. Continuando. Minha avó foi muito corajosa, porque na hora em que ela viu a onça, conseguiu lembrar do que o povo dizia. Onça não ataca de frente, porque tem medo do rosto da pessoa. Quem quiser se ver livre da bela... Vamos lá. Quem quiser se ver livre dela,
basta encarar a danada e não lhe dar as costas. Aqui nós temos a seguinte informação: minha bisavó foi muito corajosa. Quem disse isso? Foram os caçadores? Está documentado? Isso é questionável. Você pode achar que ela foi corajosa ao enfrentar a onça, mas alguns podem dizer que ela teve uma ação inconsequente de ficar ali parado olhando para a onça. Muitos falam assim: não, tinha que correr. Então essa informação aqui não é um fato, mas sim uma opinião. Então temos essa alternativa. Vamos ver aqui agora. Aqui diz: a frase expressa uma opinião sobre quando criança, minha bisavó morava no sítio. Isso aqui é fato. É um relato lá da história. Vamos grifar. Seu pai sustentava a família trabalhando na roça. Também isso aqui é um relato, não é opinião. Sua cachorrinha sempre ia com ela. Também é um relato. Isso aqui é fato, é um relato. O que sobra pra gente é: minha bisavó foi muito corajosa. Esse sim é nossa opinião. Tá? Opinião é algo questionável, algo que você acha que é. Eu posso discordar, mas o fato é inquestionável. Por meio de um relato, uma notícia, a gente pode trabalhar, quem é do ensino médio, por meio de argumentos. A gente pode colocar dados estatísticas, resultados de pesquisa, é inquestionável. Autoridade no assunto, então a gente tem um especialista sobre o assunto. Tá? A gente pode trabalhar alusão histórica, né? Algo que aconteceu na história. Tudo isso é relacionado a fato. Por exemplo, eu posso dizer que a seleção de 2002 foi a melhor que existiu de todas as seleções. Mas você pode me dizer que foi a seleção de 94. Isso é questionado. Mas se eu disser para você que o Brasil venceu em 2002, isso é fato e não tem como questionar. Tá? Então nós estudamos aqui os descritores. Acabei desligando aqui, vamos lá. Os descritores de 1 a 14. Hoje nós estudamos o descritor 3, 4, 6, 11 para o quinto ano e 14 para o ensino médio. O descritor 1 foi na primeira aula, essa aqui é a aula 2. Tá? Então, espero que você consiga um bom resultado lá na avaliação do PAEB. Não deixe de colocar as suas dúvidas aqui. Uma dica para você: você pode colocar as dúvidas no comentário neste vídeo, que no próximo vídeo, semana que vem, estaremos respondendo a sua pergunta. E também você pode dar um apoio a este canal compartilhando esse vídeo. Tá aqui, o pessoal também está assistindo. Você pode compartilhar esse vídeo, deixar o seu like aqui nesse vídeo também e a seguir a gente lá, Professor Nelson Júnior, lá no YouTube, ou também acessar a plataforma professornelsonjunior.com. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou e tchau!